Irmãos, boa noite. Saúdo vocês na paz e no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. É bom estar aqui novamente para juntos meditarmos acerca da palavra do nosso Deus. Convido aos irmãos que abram as suas Bíblias comigo na primeira epístola de João, capítulo 3. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 6. Primeira epístola de João, capítulo 3, nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Vamos orar. Deus, nesse momento nós nos colocamos na total dependência do Senhor. Sabemos da utilidade da sua palavra, da preciosidade que é a sua escritura. Pedimos que nesse momento o Espírito Santo do Senhor, o mesmo Espírito, ó Deus, que inspirou o apóstolo João, que venha iluminar a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos compreender as suas palavras, nos agradar delas e praticá-las, ó Deus. Que a sua palavra seja muito mais para nós do que uma teoria, mas que ela seja prática na nossa vida. Essa é a nossa oração, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, existe um teste chamado teste de paternidade DNA, que tem como finalidade a comprovação da paternidade. Ele é usado tanto para a comprovação da paternidade, quando um pai tem dúvidas acerca da sua paternidade, como também ele é usado para a filiação, quando o filho quer comprovar que alguém é o seu pai. Esse é o teste DNA. Ele é usado ou ele é feito para comprovar tanto a paternidade quanto a filiação de alguém. É usado o teste de DNA para ver se há vínculo de genitura entre duas pessoas. O que João está fazendo aqui é algo muito parecido. João está nos oferecendo um teste de paternidade ou um teste de filiação, na onde nós podemos comprovar que Deus é o nosso Pai e que nós somos filhos de Deus. Como que João vai fazer isso aqui para nós? Como que ele apresenta esse teste? As igrejas da Ásia estavam sofrendo ataque de falsos mestres. As igrejas da Ásia, porque essa carta ou essa epístola é endereçada às igrejas da Ásia, que foi o lugar onde João viveu os últimos dias da sua vida. Essa carta era uma carta circular. Não era endereçada somente para uma igreja, mas era uma carta circular a todas as igrejas da Ásia. Essas igrejas estavam sofrendo com o ataque dos falsos mestres, que ameaçavam a fé e a certeza dos crentes. Nós vemos isso, João falar sobre esses falsos mestres, lá no capítulo 1, versículo 18 e versículo 19. Aparentemente esses homens haviam saído da igreja, eram pessoas que haviam frequentado a igreja e haviam saído da igreja, se desviado, seguindo um ensino pernicioso. João vai dizer, olha, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido entre nós. E João diz, olha, eles saíram do nosso meio e eles são enganadores. Lá no capítulo 3, versículo 7, João exorta a igreja que não se deixe enganar por esses homens. Qual era o ensino desses falsos mestres? Era uma heresia perniciosa chamada gnosticismo. Qual que era o cerne dessa heresia? O que ensinava essa doutrina? Ela ensinava que a matéria era essencialmente má.
era o dualismo grego. Eles diziam: a matéria é essencialmente má, e sendo Deus essencialmente bom, ele não poderia ter assumido um corpo material. Eles então negavam a encarnação de Jesus. E eles diziam o seguinte: olha, Cristo é uma simples emanação de Deus. Ele é um elo, né, entre Deus e a matéria, e não o Deus encarnado. E João então se levanta contra essa heresia perniciosa, e ele vai dizer que todos aqueles que negavam a encarnação de Jesus eram anticristos, né? E ele vai se levantar contra essa heresia. E ele vai dizer: olha, uma das coisas que nós vemos João ensinar aqui nessa carta, nessa epístola, que toda má teologia, porque era isso que esse povo tinha, uma má teologia, ela produz um mau comportamento. A má teologia sempre resulta e sempre produz um mau comportamento. Como eles desconectaram Cristo da carne, eles haviam também desconectado a nossa vida na carne como sendo algo importante. Eles diziam o seguinte: olha, eles diziam que o que fazemos no corpo não tinha consequências na vida da alma. E eles diziam: olha, você é puro na alma, então o que você faz no corpo não altera a vida da alma. João não concordou com esse pensamento. Eles eram libertinos, né? Eles viviam no pecado justamente por causa dessa má teologia, desse dualismo, que era chamado de dualismo grego, do gnosticismo. E João, ele se levanta para combater esse ensino pernicioso. Portanto, João, ele tinha um propósito duplo quando ele escreve essa carta. Primeiro, combater essa heresia. Ele quer que a igreja tenha a capacidade de identificar quem é o falso mestre, quem é o falso cristão. Mas ao mesmo tempo que ele ajuda a igreja a identificar quem é o falso, ele ajuda os irmãos que são verdadeiros, que tenham certeza quanto à sua salvação. Esse é o propósito dele escrever essa carta. O interessante de João é que ele sempre determina, ou ele traz a relevo aquilo que é o propósito dele escrever. Nós vemos isso lá no Evangelho. João vai dizer lá no seu Evangelho que ele escreveu aquele Evangelho. Ele vai dizer que Jesus fez muitos sinais, muitos milagres, mas aqueles foram escritos para que os irmãos crescem em Jesus, e para que, crendo, eles tivessem vida nele. Aqui nesse Evangelho, capítulo 5, versículo 13, João vai dizer o seguinte: essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Então aqui João, ele nos dá tanto a capacidade de identificar o falso, como a capacidade de nos auto-identificar como sendo verdadeiros. João, aqui ele tinha um propósito duplo, de combater os falsos mestres, como também de confirmar a salvação dos irmãos. Tem muita gente que tem dúvidas quanto acerca da sua salvação. E João aqui ele vai ministrar alguns testes, para que nós tenhamos certeza acerca da nossa filiação, que nós somos filhos de Deus. São 3 testes. Ele vai fazer o teste doutrinário. Havia um falso ensino que atacava a pessoa de Cristo Jesus. Ele vai dizer que neste teste doutrinário, todo aquele que nega que Jesus é o Cristo, ou que Jesus se encarnou, é anticristo. E ele diz: olha, todo aquele que nega a encarnação de Jesus não é crente. Ele diz isso. O segundo é o teste social, é o teste do amor ao irmão. Ele vai dizer o seguinte, lá no capítulo 2, versículo 9, acerca do amor. Ele diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. E ele diz: olha, quem não ama o irmão, não é crente. Porque o amor ao próximo, né, faz parte do cristianismo, daquele que é cristão, né? É resultado de salvação amar o próximo, como também amar a Deus. E ele vai fazer o teste moral, o teste de uma vida santa, que ele diz aqui no capítulo 3, versículo 9, ele diz o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Esse é o teste moral, o teste de uma vida santa. É este teste moral, o teste de uma vida santa, que João está aplicando à vida dos crentes da Ásia. Nessa epístola, João nos ajuda a identificar o falso, como também confirmar a nossa salvação, aplicando o teste moral. Se somos filhos de Deus, devemos viver como sendo filho de Deus.
Por isso, ele faz uma exortação à igreja. Ele faz uma exortação para que a igreja se mantenha em pureza. Então, João vai fazer uma exortação à pureza. Ele vai usar 3 argumentos, nos exortando à pureza, né? A santificação, a santidade. O primeiro argumento de João, que ele vai usar, é a excelência da nossa vocação. Ele vai dizer que nós temos uma honra, né, indelével, algo extremamente importante que nós deveríamos deslumbrar. E ele vai dizer o seguinte: vede que grande amor, versículo 1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Ele quer que os seus leitores, como também nós, que somos também agora destinatários dessa carta, porque ela chegou até nós pela bondade de Deus, ele quer que nós observemos as manifestações e percebamos a grandeza do amor de Deus. E ele começa dizendo que a base da nossa vocação, da nossa filiação, é o amor de Deus. Nós somos filhos de Deus porque Deus nos ama. Entretanto, aqui não há um simples imperativo clamando por atenção. João não está somente chamando a nossa atenção, mas nós temos aqui nessa frase, nessa expressão, vede que grande amor, é uma exclamação genuína de perplexidade e de admiração. A expressão, ou a palavra, as duas palavras que grande, que no original é potapos, significa originalmente de que país é este. João está dizendo, olha, é como se ele dissesse, o amor de Deus é tão diferente, o amor de Deus é tão distinto, é tão estranho para este mundo, que ele indaga, de onde ele poderá ter vindo? De que país é esse amor? E essa palavra, ou essa expressão, ela sempre inclui algum espanto. Ele está admirado, é sem paralelo na experiência humana, é sem condições de explicar de onde vinha, é além da explicação. E João então argumenta, de que país é esse amor? Vocês já viram quando a gente quer mostrar que algo é distinto, ou quando algum vendedor quer mostrar que algo é distinto, ele nos fala que é importado, né? Ele quer mostrar que aquele produto ele é distinto, e ele fala, é importado, né? É isso que João está falando, esse amor ele é distinto de tudo, ele é diferente. O amor de Deus que se evidencia em ter Deus enviado Cristo ao mundo para morrer pelos nossos pecados, o fato de Deus amar pecadores, provoca no apóstolo João uma admiração. E ele fica admirado com a beleza desse amor. O fato de pecadores indignos como nós sermos amados por Deus. Meus queridos, o doutor Augusto Nicodemos vai dizer que 3 coisas aqui despertam a admiração de João. Primeiro, que essa dádiva seja concedida a pecadores indignos. Nós não somos dignos do amor de Deus, porque nós somos pecadores, né? Não é por merecimento que Deus nos ama. Nós, seres humanos, conhecemos o amor baseado na troca. Se alguém me ama, eu também amo. Por isso que nós temos dificuldade de amar as pessoas, porque nós entendemos o amor como sendo uma troca. Mas Deus não, Ele não tinha motivo para nos amar. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Segundo, tudo isso foi concedido. A palavra concedida aponta claramente para o caráter gracioso do amor de Deus. Ele livremente nos oferece o seu amor. Ele nos concede. É algo gracioso. Vem da graça de Deus. E terceiro, desperta também a admiração aquilo que essa dádiva nos transformou. Nós fomos transformados em filhos de Deus. João deseja que nós também fiquemos deslumbrados, admirados com esse amor. Meus queridos, uma ilustração bem legal para isso, né? E ele começa o seu argumento falando sobre santidade, ele faz uma exortação à pureza. E por que ele começa falando do amor de Deus? Uma ilustração bem importante e que nos mostra um pouco sobre isso, é quando nós saímos para contemplar a beleza da natureza. Nós vivemos numa região aqui que é muito bela, né? E quando nós saímos para contemplar as belezas da criação de Deus, nós ficamos deslumbrados, nós admiramos aquilo. E geralmente isso cria em nós um desejo de não poluir,
Eu não posso poluir a beleza, aquilo que Deus criou. É isso que João está nos chamando a fazer. Olha, por causa da beleza, por causa da admiração, do admirável amor de Deus, nós devemos buscar a pureza. Sendo este um favor tão imenso, a aspiração por pureza deve estar acesa em nós. É pela contemplação do amor de Deus que somos desafiados a viver em santidade. Esse argumento de João ele pode ser dividido em 3 partes. Ele vai continuar dizendo, nos comunicando a realidade da nossa vocação. Somos filhos de Deus, ele diz. Ele vai falar assim, ele continua: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos. A grandeza do amor de Deus, ela se mostra no fato de que ele foi muito além do amor pelo resgate. Ele não somente nos resgatou dos nossos pecados, ele não somente se sacrificou por nós, o amor pelo sacrifício, ele não somente mostrou clemência, o amor pela clemência com seus inimigos. Tudo isso tinha um propósito, tudo isso tinha um projeto maior. Qual que era o projeto de Deus? Qual que era o propósito de Deus com o seu amor? Ele nos mostrou um tipo de amor que ia além disso. Ele nos resgatou, sacrificou-se por nós na pessoa de Cristo, nos perdoou, mas ele poderia não ter ido mais longe, mas ele foi. Em vez disso, ele nos mostrou um tipo de amor além. Ele nos levou para a sua família, ele nos fez parte da sua própria família, ele nos fez sermos chamados de filhos de Deus. João continua, porque ele não quer que nós tenhamos limitações na nossa compreensão. Nós não somente somos chamados de filhos de Deus, nós não somente recebemos uma designação de filhos de Deus. João não quer que essa expressão seja compreendida com limitações, e ele mostra que filhos de Deus não é um mero título, mas é um fato. E ele diz, nós somos, de fato, filhos de Deus. Meus queridos, a palavra filho aqui, ela é diferente daquela que o apóstolo Paulo usa lá em Romanos capítulo 8, quando ele vai falar que nós somos filhos de Deus. Lá em Romanos, filhos de Deus, que o apóstolo Paulo ele usa apresentando o lado legal da nossa filiação. Nós somos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Mas aqui João usa uma palavra diferente daquela que é usada lá em Romanos capítulo 8. Ele vai usar uma palavra aqui que ela representa não somente, ela não somente enfatiza o aspecto legal, mas ela enfatiza o lado natural do nascimento na família de Deus. O que acontece? Não é por acidente que a Bíblia muitas das vezes ela usa o novo nascimento para descrever, aqueles que nascem na família de Deus. Assim como a imagem do novo nascimento, ou mulheres nascem numa família carnal, podemos assim dizer, quando a semente do pai se une ao óvulo da mulher, há um período de gestação, o feto cresce e ganha forma, então nasce, e aquilo é alegria para todas as pessoas. Com relação à família de Deus, acontece algo semelhante, na família espiritual de Deus. Do mesmo modo, homens e mulheres se tornam parte da família de Deus, quando a semente da palavra, o apóstolo Pedro vai dizer que nós somos regenerados, não por uma semente corruptível, mas incorruptível. Quando a semente da palavra fecunda o coração humano, e une-se ao óvulo da fé salvadora, e então dá-se um novo nascimento para a alegria daqueles que pregaram, para a alegria daqueles que oraram. O que João está descrevendo aqui é que nós passamos a fazer parte da família de Deus, não somente por pertencimento à família, não somente como um aspecto legal, mas nós nascemos de novo. Deus implanta em nós uma nova vida. Nós nascemos de novo. Não somente que Deus nos leva para a sua família e nos ensina como nós devemos nos comportar, mas Ele nos faz nascer de novo. É a regeneração. Nós passamos a fazer parte da família de Deus pela regeneração. E João quer que nós fiquemos admirados com isso. Deus nos transforma em novas criaturas.
Vocês se lembram do apóstolo Paulo falar das novas criaturas, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17? Ele diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. A pureza, o novo, a nova forma de viver daquele que é regenerado. É isso que o apóstolo João está nos ensinando aqui. Pelo novo nascimento, agora nós passamos a nos comportar como nova criatura. Nós não podemos viver mais da maneira antiga. Ele passa também ao terceiro ponto dessa primeira argumentação, a descrever o resultado da nossa vocação. Tem uma implicação prática de sermos filhos de Deus. O que isso resulta? Ele vai dizer: o mundo não nos conhece. O mundo não nos conhece. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. Todos aqueles que nascem de novo, que são filhos de Deus, começam a se comportar de maneira diferente como nova criatura, não será honrado pelo mundo. É uma honra ser filho de Deus, mas nós não seremos honrados pelo mundo. O mundo, por não conhecer a Deus, pela sua cegueira espiritual, por não conhecer a Deus, eles também não conhecerão aqueles que são nascidos dele. Esse não conhecer aqui, meus irmãos, do mundo, não significa falta de entendimento, mas é um fechar-se para o outro, é uma rejeição interior que pode escalar ao ponto de inimizade. João vai dizer, na realidade, que o mundo nos odeia. Leiam comigo o capítulo 3, versículo 13. Ele vai dizer o seguinte: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. E por que o mundo nos odeia? Pedro vai responder essa pergunta na sua epístola, capítulo 4, do versículo 1 até o 4. Pedro vai dizer o seguinte: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não mais vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Basta que o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado no tempo passado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. E João vai terminar, o apóstolo Pedro vai terminar da seguinte forma: por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Por que o mundo nos odeia? Porque ele estranha a nossa forma de viver. A nossa forma de viver expõe que o mundo está andando de forma errada. E eles vão estranhar e vão nos difamar. E essa perseguição pode chegar a ser até ao ponto de odiar. Assim como odiaram a Cristo, também odiarão a nós. Segundo argumento de João em favor da pureza, ele faz uma exortação à pureza, e ele agora traça um segundo argumento. A expectativa da glória é o segundo argumento. A expectativa da glória. A primeira é a excelência da nossa vocação. Segunda, a expectativa da glória. Ele vai falar acerca da grande expectativa dos filhos de Deus. Seremos semelhantes a Ele na sua vinda. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. João aqui agora está falando da vinda futura do Senhor Jesus Cristo. Ele está falando da volta de Jesus. E ele vai dizer: olha, o que nós somos agora não aparece para o mundo e não aparece ainda para nós. Ele está falando aqui acerca da redenção do corpo. Ele não nos dá muitos detalhes acerca do que ele está falando, mas nós sabemos através de outros escritores bíblicos do Novo Testamento que ele está falando justamente daquilo que Paulo fala lá no capítulo 15 de Coríntios, que nós receberemos um corpo incorruptível, sem corrupção, e que nós receberemos um corpo de glória, assim como é o do Senhor Jesus Cristo, e nisso nós nos assemelharemos a Ele, nós nos pareceremos com Ele na sua santidade.
João agora passa a falar da volta de Jesus, não por uma razão teológica. João não está tratando aqui de teologia, mas ele está tratando aqui de ética. A falsa doutrina havia incutido na mente do povo que eles poderiam viver de maneira libertina, de qualquer forma, que eles poderiam viver no pecado e ainda assim ser filho de Deus. Então, João vai mostrar que isso não é verdade, porque quem crê em Cristo, quem aguarda Cristo, deve viver na pureza, assim como Ele é puro. Está quase além da nossa compreensão, algo mais elevado do que ser filho de Deus, né? Mas João aqui ele traça algo que é mais elevado. Olha, há algo para se manifestar, que ainda não está evidente a nós, mas que será também glorioso. Uma outra ilustração disso, que João está dizendo, né? Algumas vezes a adoção se dá em território internacional. Por exemplo, uma família dos Estados Unidos vai a um país de terceiro mundo para adotar alguém. Toda a papelada, né, o aspecto legal, ele concorre naquele país, de maneira que lá a criança já se torna parte daquela família. Mas ao trazer a criança para o país de primeiro mundo, como eu dei de exemplo dos Estados Unidos, a sua condição muda, não a sua posição. Ela continua sendo parte da família, mas a condição muda, porque viver num país de primeiro mundo é extremamente diferente do que viver num país de terceiro mundo. Assim será conosco. Agora compare a primeira vida, ou a vida nesse mundo, com aquilo que há de se manifestar a nós. Como será infinitamente mais glorioso viver com Cristo. Ele diz, seremos como Ele, glória e tudo. Certo? Terceiro, o segundo argumento, do segundo ponto, a expectativa da glória, versículo 3, João fala sobre um anseio por pureza. Ele vai dizer assim, deve haver em nós, por causa dessa esperança, um anseio por pureza. E ele diz assim, assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. O que ele está dizendo aqui? A nossa filiação deve necessariamente ter um resultado prático. Qual que é esse resultado prático? Pureza. Esperança aqui pode ser também substituído por certeza. Pode ser lido da seguinte forma: e assim mesmo purifica todo o que nele tem essa certeza. Que certeza? De que Cristo virá e que nós um dia seremos como Ele. Se isso é uma certeza na nossa vida, o apóstolo João aqui nos ensina que isso deve ter um resultado prático na nossa vida. Qual que é esse resultado prático? Ser puro como Cristo é puro. Todo aquele que possui essa esperança fixada de ver Cristo e ser como Cristo no futuro, buscará se purificar agora. O apóstolo João não roga e nem ordena aos filhos de Deus que se purifiquem, mas ele fala de um fato, ele declara um fato. Todo aquele que tem essa esperança de ser como Cristo e de ver a Cristo, deve se purificar. Vocês se lembram das bem-aventuranças? O que Jesus vai dizer lá em Mateus? Bem-aventurados limpos de coração, por quê? Verão a Deus. Então, todo aquele que tem essa esperança, ou a esperança de ser e de ver a Cristo, deve despertar em nós o desejo pela pureza moral, pela santidade, pela transformação, pela santificação da nossa vida. É impossível que nós tenhamos a esperança de ver a Cristo e de ser como Cristo e viver numa vida dissoluta, no pecado. Purificar-se aqui significa se limpar da sujeira moral que o pecado provoca, mediante o arrependimento, confissão e o afastamento contínuo desses pecados. É isso que João está nos ensinando. Aquele que comete pecado, ele deve se arrepender. Vocês se lembram que lá atrás ele vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É esse purificar que João está nos ensinando. Olha, quem deseja ver a Cristo e ser como Cristo, ele iniciará o processo da sua santificação aqui agora. Ele começará a buscar a pureza. Ele tem no coração um anseio por pureza. Ele não vive no pecado. E por isso agora ele insere
o seu terceiro argumento, que é do versículo 4 até o versículo 6, e ele vai falar acerca da expiação dos nossos pecados. Olha o que João diz no versículo 4: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. João quer nos ensinar, nós vamos nos purificar do quê? Do pecado. João quer nos ensinar o que é o pecado, o que eu tenho que abandonar, o que eu tenho que deixar. E João aqui nos dá uma descrição, né? Ele nos dá uma descrição do que é o pecado, da natureza do pecado. E ele vai dizer que o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a falta de desconsideração para com a lei de Deus. A faltosa desconsideração para com a lei de Deus. Corrigindo, o pecado é ilegalidade. Meus queridos, lei de Deus aqui é aquilo que é revelado para nós nos 10 mandamentos, e que é resumida por Jesus no amar a Deus e amar ao próximo. Nós transgredimos essa lei por comissão e por omissão. É quando nós fazemos aquilo que a lei não permite, por comissão. E quando nós deixamos de fazer aquilo que a lei ordena, nós também pecamos. Interessante que a gente não vê ninguém pedir perdão por pecados de omissão. Pregar o evangelho é pecado. Deixar de pregar o evangelho é pecado, porque há um imperativo de Deus para isso: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Os hereges que estavam ensinando a igreja, né, que o cristão iluminado não precisa observar questões de moralidade, ou a moralidade são matéria indiferente. João vai falar, não, isso não é verdade, né? Porque todo mundo que transgride a lei, seja agnóstico ou não, é pecador. Meus queridos, por muitas vezes nós também somos indiferentes para com a lei de Deus. Nós tratamos a lei de Deus, ou nós disfarçamos o pecado com eufemismos. Nós tratamos o pecado como se fosse pecadilhos. É só uma mentirinha. Por motivos banais, né? Nós deixamos de comparecer no culto no domingo. Nós falamos aqui que o pecado é a transgressão da lei. Eu falei que a lei, ela é revelada nos 10 mandamentos. Geralmente a gente acha que matar é um crime hediondo, mas aquele que diz que nós não devemos assassinar é o mesmo que diz que nós devemos lembrar do dia do sábado para o santificar. E muitas vezes nós pecamos por omissão. Nós sabemos que nós temos que cultuar a Deus e que há um dia separado. Nós sabemos que nós guardamos o domingo justamente por causa da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não pedimos perdão por esses pecados. Nós não nos arrependemos muitas vezes desses pecados, e Deus está falando, todas as vezes que você transgride a lei de Deus, você é um pecador. É justamente isso o propósito da lei. O propósito da lei é nos enviar para Cristo, nos mostrar o quão falhos nós somos. Nós não somos perfeitos, nós estamos sendo aperfeiçoados. Outra coisa sobre a natureza do pecado, ou a transgressão da lei: nós transgredimos a lei de Deus quando nós decidimos simplesmente seguir as nossas próprias leis. Sabe o que é o pecado? É quando você acha que aquilo que você pensa ser certo é melhor do que a lei de Deus. Aqui está a gravidade do pecado, gente. Quando nós decidimos simplesmente seguir as nossas próprias leis e criar o nosso próprio caminho. Nós dizemos que a vontade de Deus não é perfeita, não é boa, não é agradável, mas que a minha própria vontade é superior àquilo que Deus deixou para mim na sua lei revelada. É o que caracteriza homem e mulher, a parte das transformações produzidas para a graça de Deus: seguir o curso do seu próprio coração, seguir as suas próprias leis. Tem uma ilustração muito interessante sobre isso. Conta-se que um professor de escola dominical pediu certa vez a um garotinho que definisse o pecado. E ele respondeu da seguinte forma: eu acho que pecado é quando qualquer um
Ou, eu acho que o pecado é qualquer coisa que você gosta de fazer. E na verdade, isso é um pecado. Quando nós julgamos que aquilo que nós gostamos de fazer é melhor do que a própria lei de Deus. Quando nós pecamos, desprezamos a lei de Deus e fazemos o que nós queremos. O primeiro passo para viver uma vida santa é admitir a verdadeira natureza do pecado, a impiedade do pecado. Ainda acerca da expiação, agora ele vai falar da libertação dos nossos pecados. Ele vai dizer assim, ele vai argumentar no versículo 5 da seguinte forma: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Ele já havia falado sobre a vinda futura de Jesus. Agora ele vai falar sobre a primeira vinda de Jesus e o propósito dela. Por que Jesus ele veio? E João aqui ele vai dar uma descrição do significado da vinda de Jesus. Ele vai dizer que o nosso pecado demandou a Deus entregar o seu próprio filho para morrer na cruz. O filho morreu na cruz para que nosso pecado, para que nós fôssemos libertos do nosso pecado. A morte do filho propicia para nós o livramento da maldição do pecado. Nós somos livrados da culpa do pecado. E nós também somos libertados do poder do pecado. De maneira que agora há a possibilidade de que nós façamos vivamos em santificação. Porque o pecado não mais nos escraviza. A morte substitutiva de Cristo, ou sangue que Jesus verteu, ele nos propiciou a libertação do pecado. O apóstolo Paulo vai falar isso lá em Romanos, capítulo 6, versículo 5, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo. Romanos 6, capítulo 5. E ele vai dizer o seguinte: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Nós não somos mais servos do pecado, porque Jesus, na sua morte na cruz, ele nos libertou da escravidão do pecado. Aquela desculpa de que a carne é fraca não cola, porque o pecado já não mais nos domina. Haverá um dia que nós já fomos libertados da maldição, né? E da culpa do pecado, já fomos libertados do poder do pecado, e haverá um dia que nós seremos libertos da presença do pecado. Quando João diz que um dia nós seremos como ele está falando: olha, não vai haverá pecado em vocês serão libertados da presença, ou livres da presença do pecado. Portanto, meus irmãos, quando nós não vivemos em santificação, em pureza, nós estamos desprezando a preciosa ação redentora de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Nós estamos desprezando o sacrifício, o sangue que foi vertido na cruz em nosso favor. E ele morreu justamente para que os nossos pecados fossem remidos. Vocês se lembram do que João Batista vai dizer acerca dele? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês se lembram que o autor dos Hebreus vai dizer no capítulo 9, versículo 22? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Os nossos pecados levaram Cristo para a cruz, de maneira que nós não podemos viver no pecado, nós para o pecado morremos. E João termina, versículo 6, a última parte do seu argumento sobre a expiação dos nossos pecados. Ele termina falando sobre a renúncia do pecado. Versículo 6: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem
conheceu. Aqui ele está aplicando o teste. Você quer saber se você é crente? Você quer saber se você é cristão? Você vive na prática do pecado? É interessante nós notarmos aqui que quando ele coloca as expressões aqui para o pecado, é uma ação contínua. Ele está demonstrando, ele está expressando aqui uma ação contínua. Ele não está falando sobre a negação do pecado, algo que ele já havia dito que não é possível. Lá no capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. No capítulo 2, versículo 1, ele diz o seguinte: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. João, ele está descrevendo aqui uma ação contínua, algo que é habitual. Eu falei lá na igreja, né? E eu vou acentuar aqui. O que João está dizendo aqui é que o pecado pode até acontecer como um ato, mas ele não pode se tornar um hábito. Gente, quando eu falo pode até acontecer, eu não estou falando que deve acontecer. Nós precisamos fugir a todo custo do pecado. Mas uma vez ou outra, e João já sabia disso, porque ele vai dizer: olha, eu escrevo para vocês não pecarem, mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto a Deus. A santificação da nossa vida deve ser algo progressivo, de maneira que a cada dia eu me pareço mais com Jesus, até o dia em que eu serei semelhante a Ele, como o próprio apóstolo diz. Então, quando João fala de viver pecando, ele está falando de algo habitual. Sabe aquelas coisas que você sabe que é pecado, mas você não abandona? Como faltar da igreja no domingo? Você sabe que é errado, a palavra de Deus é contra, porque está nos 10 mandamentos, mas você não abandona, você simplesmente despreza tanto a lei quanto a obra de Cristo. E João está dizendo: olha, quem vive assim, ele precisa se autoavaliar acerca da sua salvação, porque o cristão, ele não tem prazer no pecado, mas ele tem prazer na obediência, em ser santo, em ser puro, em buscar a santificação. Aquele que é nascido de Deus não pode viver no pecado, porque isso é ridículo, é incompatível tanto com a lei de Deus, como é incompatível com a obra de Jesus. A renúncia do pecado é uma grande evidência da nossa união espiritual com Jesus. Dá continuidade nessa união e do nosso conhecimento salvífico dele. Quando nós renunciamos ao pecado, nós evidenciamos a nossa união com Cristo, a continuidade dessa união e o conhecimento salvífico de Jesus. Para nós encerrarmos, eu queria contar uma ilustração muito interessante. Existe um animalzinho, ele é chamado de arminho. Depois os irmãos podem pesquisar sobre ele. Arminho, ele é um animalzinho muito singular. Por quê? Seu pelo é bem branquinho e macio. Apesar de ser de pequeno porte, ele é muito procurado por causa da sua pele, com a qual se fazem lindos casacos, estolas, bolsas, né? O pelo dele é usado para isso. No período dos grandes impérios na Europa, os mantos reais, geralmente de cor vermelho rubro, tinha a orla de pelo branco de arminho ao redor dos mantos dos reis ou dos imperadores. O manto real simbolizava o reino, a autoridade do monarca. E o pelo branco do arminho significava a pureza que deveria envolver o imperador e o seu reino. Mas o interessante sobre ele é como ele era capturado. Isso era peculiar. Como que se fazia a captura desse animalzinho? Eles moravam em tocas. E quando alguém queria capturar o arminho, passava graxa nas beiradas da toca, de maneira que quando ele se via acuado, e ele corria para dentro da toca, mas quando ele chegava na toca e ela estava suja, ele não entrava. Ele preferia morrer a sujar o seu pelo branco. Da mesma forma, deveria ser conosco.
quanto à pureza do crente. A pureza faz parte do caráter cristão. Algo muito semelhante aconteceu com José. Ele preferiu ser apanhado pela mentira da esposa de Potifar, a pisar na lama do adultério, do pecado. Ele disse à mulher: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Que nós também tenhamos essa atitude, que nós saibamos o que custou os nossos pecados. O apóstolo Paulo vai dizer que nós não podemos viver para o pecado, nós para ele morremos. O apóstolo João faz uma exortação à pureza. Ele nos dá 3 argumentos: a excelência da nossa vocação, a expectativa da glória e a expiação dos nossos pecados. E ele vai dizer: olha, vocês querem ter certeza acerca da sua salvação? Existe um teste. Ele dá 3, aqui ele fala de 1. Você tem vivido de maneira santa? Você tem buscado a santificação da sua vida? Porque aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Que Deus possa nos abençoar. Que nós, como igreja, possamos apresentar, evidenciar que nós nos parecemos com Jesus, nas suas virtudes e também na sua pureza.